Scroizer aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis, que estreou nessa quinta-feira, dia 2, nos cinemas. E, gente, que filme maravilhoso, sério, eu ainda tô super impactada com esse filme e por isso nesse vídeo eu vou falar de todos os detalhes com spoilers, mas já teve vídeo sem spoilers aqui no canal, então se você ainda não assistiu e tá curioso pra saber do que se trata esse filme e principalmente por que as pessoas estão falando tanto dele, o link tá aqui na descrição que vai te situar um pouquinho nesse universo que é apresentado aí, porque nesse vou falar de tudo, inclusive das cenas pós-créditos. Mas antes, já deixa o seu gostei e também se inscreve no canal se você é novo por aqui e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes, vocês sabem. Bom, gente, nesse filme a gente tem a introdução de um novo herói, o Shang-Chi, e ele vive uma vida pacata na cidade, mas a gente acaba descobrindo que ele teve um passado bem pesado com os ensinamentos do pai e justamente por isso ele queria evitar as responsabilidades que ele tinha desde cedo, só que em certo momento isso vai retornar e ele precisa escolher entre os ensinamentos da mãe e do pai, mas para isso ele precisa ter um entendimento interno de quem ele é e seguir o seu caminho de escolha entre o bem e o mal. É muito louco a gente falar sobre um filme de origem, principalmente depois de 10 anos do universo cinematográfico da Marvel, mas Shang-Chi é só o exemplo de como esse universo é vasto, porque aqui a gente tem uma nova introdução, um novo universo, então tem muito a ser explorado ainda, e apesar de Ultimato e Guerra Infinita ter sido grandioso, a gente consegue sentir que esse filme, ele é só um passo a mais para uma grandiosidade maior ainda que vem. Inclusive, uma das coisas que eu falei com um amigo meu, é muito louco a gente pensar como que vai ser a finalização dessa fase, né? Porque esse filme, ele foi tão grandioso e a apresentação desse universo foi tão gostosa de acompanhar que realmente você já quer que o Shang-Chi esteja no próximo filme. Pode não ter o contexto, você quer que o Shang-Chi apareça, porque tudo relacionado a ele é muito bom, é muito bem construído e é o que faz esse filme ser tão incrível. Uma coisa que eu falei no meu vídeo sem spoilers, eu acho que é importante eu repetir aqui, eu não sou muito familiarizada com a história do herói nos quadrinhos, então tudo que eu vou falar aqui é com relação ao filme, da construção do personagem para o filme e também desse universo que foi construído. E muito bem construído, porque inclusive se você não é fã de quadrinho, eu acho que esse filme ele conversa muito bem com você, porque o filme se utiliza de outros filmes do cinema, como por exemplo Jack Chan, tanto pelo contexto de luta, mas também para contar essa história, e as lutas, inclusive, elas também vêm como narrativa. Isso é muito incrível do que foi construído aqui em Shang-Chi, porque quando a gente chega naquele momento que a mãe do Shang-Chi conhece o pai dele, a gente vê que a luta, ela vem com certa fluidez, é quase como se fosse uma dança. Eles utilizam da referência da técnica de corda, né, em que tem certa flutuação do personagem, mas também essa fluidez acaba narrando pra gente a história de amor deles. E apesar da mãe estar contando a história de como que ela conheceu o pai dele e como ela se apaixonou, até então a gente não sabia, mas a gente consegue entender que aquela cena é uma cena de amor. E é muito incrível como eles fazem isso, inclusive como eles fazem a relação da magia com a narrativa também. Tanto nos momentos de apresentação do universo, quando a gente vê a história da mãe, a apresentação de Talo, por exemplo, a gente vê que são lugares que são claros, são abertos, as pessoas são super do bem, e já em momentos que a gente vai pro pai dele, a gente vê que são cenas bem mais escuras, as cenas são bem mais violentas, o contexto é muito mais pesado, e isso também acaba refletindo nas cores do poder do anel. Quando a gente vê, por exemplo, o Shang-Chi entendendo o propósito dele, ele tem o anel da cor dourada, amarelada, né, que é bem similar à cor da mãe dele, quando ela acaba manuseando no momento ali da luta entre ela e o pai. E já quando o pai tá utilizando, principalmente porque ele tem toda essa parte sombria envolto da história dele, a gente vê que é uma cor mais roxa. E isso é muito importante de ressaltar, porque a gente já viu que isso tem muita importância no universo cinematográfico da Marvel. Por exemplo, em WandaVision, quando a
Agatha tá mais envolta com a magia obscura, a coloração dos poderes dela passam a ser roxo, diferente do Coven, que é um tom azul. E o Doutor Estranho, ele também tem esse tom mais dourado. Então é muito importante esses elementos, porque eles também podem dar dicas pra gente, inclusive de futuros personagens que podem surgir a partir daí. Até porque Shang-Chi é só o início da apresentação de todo esse universo, dito a cena pós-créditos. Já vou falar sobre essa cena pós-créditos e falar mais dos anéis consecutivamente. Então, quando eu penso de uma forma geral do filme, como essa história ela foi contada pra mim, eu consigo entender que esse filme ele fluiu tanto pra mim porque a gente tinha elementos narrativos em várias coisas, não só na história que estava sendo contada, na história de entendimento do Shang-Chi e do herói, dele se entender como herói e para que lado que ele iria, mas também dentro de objetos utilizados ou até mesmo da fotografia. Tudo acaba conversando, tudo acaba servindo como narrativa e por isso o filme ele é tão preenchido. Você simplesmente não sente essas 2 horas do filme. Foi como eu falei, eu saí do cinema transtornada e eu queria ver mais desse universo e devo dizer que a construção foi muito bem feita, né? Principalmente sobre Talo. Talo vem como essa parte mais fantasiosa e eles acabam até dando uma justificativa bem pé no chão das coisas. Mesmo que a gente tenha fantasia, ainda assim tem muito sobre quem é você. Então o poder ele vem de dentro de você. Então muito da força e da flutuação da mãe do Shang-Chi vem dessa bondade. E também todas as criaturas que foram apresentadas, até o bichinho sem cabeça acaba sendo muito fofinho. A Marvel sabe criar bem o alívio cômico, inclusive em criaturas, e ele junto com a dupla dele acaba sendo super divertido de acompanhar. E como essa história ela é contada entre passado e presente, a gente tem muito contexto cultural do Shang-Chi. Então tem muito da cultura chinesa sendo apresentada. Gostei muito que todas as partes que eram de lendas, tanto para falar de Talo quanto para falar da lenda dos 10 Anéis, era contado em chinês. E apesar da gente ainda assim ter um filme que é majoritariamente em inglês, grande parte, né, do filme é em chinês, então isso é realmente muito impressionante. Os diferentes estilos de luta e ensinamentos das lutas também entra nessa parte cultural, mas eu tenho que dizer que assim é incrível ter todo o contexto do dragão e também do grande protetor, né? Gente, este dragão foi a coisa que mais me emocionou no filme. Eu não consigo nem explicar o porquê. Esse universo ele foi tão bem construído que eu entrei totalmente... Gente, eu tô arrepiando de novo só de falar, eu juro pra vocês. E quando a gente tá naquele momento de entendimento do Shang-Chi e ele se comunica com aquele dragão... Nossa, gente, que incrível. Depois a irmã dele também. Então, toda a parte final do filme me emocionou demais. Principalmente porque o dragão também acaba sofrendo. E assim, a quebra da piada do ator fingindo que estava morto e depois a criatura também ali, né, fazendo também, fingindo que morreu. Foi essencial, porque senão eu ia me acabar, sério. Depois eu voltei a me emocionar. A batalha final é um negócio assim grandioso. É absurdo tudo relacionado a essa cena. Todo o contexto da escolha do Shang-Chi é muito emocionante, principalmente porque a gente tem um aprofundamento muito grande na história dele. Então vamos falar sobre o Shang-Chi e as relações dele e o que formou esse Shang-Chi que a gente compra a história, que a gente sai amando ele e querendo ver mais da história dele. Assim, é muito interessante todo o contexto da história, principalmente quando ela é contada em passado e presente, e também como a gente vê os dois lados do Shang-Chi. E eles falam muito sobre a importância disso, a importância sobre você entender esses seus dois lados. E me arrisco a dizer que quando se fala sobre origem de herói, muito se fala também de jornada do herói, mas o Shang-Chi, ele tem uma jornada muito similar com a jornada da heroína, porque a jornada da heroína, ela é muito sobre esse entendimento interno. Então, o paterno e o materno são extremamente importantes para a construção da personagem. E isso é utilizado para a gente ter o entendimento do Shang-Chi, para o personagem aqui em questão. Então, tudo relacionado à mãe e o pai, desse entendimento de bom e ruim, ele tem o ensinamento dos dois. E é muito incrível, principalmente quando o filme fala sobre você compreender que isso faz parte de quem a gente é. Todos nós temos lados ruins e lados bons, só que o que vai
permanecer, o que que vai ser a maior parte de nós, né? Então o filme ele tem uma mensagem muito incrível e a gente tem essas representações com o pai e com a mãe. Então, como eu falei, isso também é utilizado de forma narrativa, quando a gente tá falando ali da mãe, dos ensinamentos dela, é um contexto claro, é um contexto bom, e o pai é um contexto mais sombrio, é um contexto mais pesado. E a gente vê isso no passado dele também, como o pai pesou na educação, né, que ele teve, e foi a referência que ele teve, principalmente depois da morte da mãe. E quando a gente tem a grande revelação de que ele matou uma pessoa por vingança, ele tem todo esse conflito porque ele se aproxima do pai. O pai, ele ia em busca de vingança, de mais territórios, mais poder, e a mãe sempre estava falando dessa bondade. E por isso, quando a gente chega na cena do dragão que eu falei aqui, que eu me emocionei tanto, é um momento que ele realiza. Então, foi um negócio assim, nossa, que conversou demais comigo, sabe? Por isso que eu falei, como obra cinematográfica, conversou demais. E eu acho que é por isso que eu me emocionei tanto com Shang-Chi. E uma coisa que eu não posso deixar de falar sobre o pai do Shang é que a gente consegue compreender esse vilão. Não necessariamente no contexto do passado, porque ele realmente estava em busca de mais e mais poder, mas quando a gente tem esse contexto do presente, ele tá sendo manipulado ali pelas vozes. Então ele realmente acredita que a mulher ainda tá viva, a motivação dele faz sentido. Provavelmente, se alguém tivesse uma pessoa que é o amor da vida e que tornou você uma melhor pessoa, você também iria fazer de tudo para salvar. Então, a gente consegue compreender, inclusive, que ele tá sendo enganado, mas não é como se ele fosse livre de culpa. Muito tem a ver com a personalidade dele, essa facilidade de manipulação com ele. Tanto que, depois do momento da mulher, ele voltou a ser o cara mau, vingativo que ele era. Então sempre foi uma característica que existiu dentro dele. E eu gosto muito como o filme te traz pra discussão de diferenças de gênero. Tanto que a gente vê que a Xu Xialing, ela precisou aprender sozinha, só na observação. E a gente vê como ela é tão boa quanto o Shang-Chi. Ela detonou ele na luta. E apesar de ser um filme de apresentação desse herói, a gente vê como as imagens femininas, elas são muito importantes e muito fortes. E isso também é representado nos ensinamentos, né? Como ali em Talo é tudo misto e não tem distinção, diferente dos ensinamentos e dos capangas do pai. E é muito legal também quando a gente tem a irmã dele. A irmã, ela se tornou super durona, principalmente pelas coisas que ela sofreu, né? Tanto pelo abandono do próprio Shang-Chi. Isso também não é uma parte muito legal relacionada a ele, mas você ao mesmo tempo consegue compreender do porquê ele fez isso, assim como a personagem também consegue, e por isso eles passam a trabalhar juntos ali pro final. Mas é muito interessante a gente ver como ela tem muito da mãe, tanto que tem um diálogo super bonito entre eles no passado, que ela até pergunta pro Shang se ela sentia a mãe como ela sentia, e ele disse que não. Então ela sempre teve mais próximo dessa bondade, e a gente vê da personagem que ela sempre teve o entendimento do que ela quis. Inclusive a construção do império dela quando ela fugiu muito nova foi de uma pessoa muito determinada. Então ela não teve esse conflito do Shang, ela teve as suas dores, mas ela sempre soube quem ela era, e por isso também o dragão, o grande protetor, aceita ela. E gente, que personagem maravilhosa. Amei a surra que ela deu nele. Inclusive, gente, esse momento da luta é muito engraçado. Primeiro, por ter todo o contexto do Ong ali, mas também por chamarem o Shang-Chi de mano do busão, por causa da cena que se tornou viral. Isso também faz parte da comédia desse filme, que eu acho que ela é muito pontual e calha super bem. Gostei muito do mano fazendo também a live. Eles conseguiram fazer bem o estereotipão do cara que faz streaming de qualquer coisa que tá acontecendo. Enfim, destoei um pouquinho, mas a gente consegue compreender os personagens, as motivações dele. E preciso dizer também que a Kate, ela entra nesse contexto também, e ela é reflexo também do Shang-Chi, porque ela também é uma pessoa perdida. Apesar deles terem arcos completamente diferentes, por causa de vivências diferentes, ainda assim eles acabam sendo um complemento para o outro, e o entendimento dela também é muito importante. Inclusive, gostei muito do ensinamento do arco e flecha, quando ela fala, né, eu sempre gosto de uma coisa, aprendo, depois eu desisto e vou para outra coisa que eu acabo gostando, e eles falam sobre ter o foco. Então a flecha também acaba sendo uma analogia
para ela ter esse entendimento do foco dela. Então, quando ela acerta ali no final do filme, é quando ela se entende o propósito dela. E isso é muito bonito, como as coisas vão acontecendo e você simplesmente entende. A história tá ali, ela tá sendo contada a todo momento. Nada é à toa em Shang-Chi. E sem falar também que, gente, Awkwafina, que mulher incrível. Ela vem mais como alívio cômico. Eu adoro as caras dela. E eu gostei muito da dinâmica dos dois, da amizade dos dois. E digo pra vocês que fiquei super curiosa pra saber qual que é o futuro da personagem, porque o Wong também chamou ela nas cenas pós-créditos. Agora vamos falar sobre as cenas pós-créditos, o que elas possivelmente significam e também sobre o Wong. Como eu tinha falado no meu vídeo sem spoilers, o Wong ele aparece no filme, mas ele tem uma participação bem pequena, mas o suficiente para conectar os universos. A gente tem duas cenas pós-créditos e na primeira a gente vê o Wong vendo que o anel ele tem um tipo de sinal e eles acabam conversando ali com a Capitã Marvel, acaba conversando com o Hulk e eles veem que não é nenhuma tecnologia que é conhecida no universo cinematográfico da Marvel, do que foi apresentado até agora. Isso é muito empolgante porque assim, de primeiro momento eu pensei que poderia ser algo relacionado aos Eternos, porque eles acabam sendo seres que vão ser apresentados logo em breve e que poderia ter alguma comunicação, principalmente se tratando de um artefato tão antigo. Não sei se realmente vai ser essa conexão, mas de qualquer forma é empolgante porque acaba sendo uma nova tecnologia. Ou seja, algo mais grandioso ainda tá para ser apresentado. Lembra que eu falei no início do filme que é muito louco como eles apresentaram o Shang-Chi e também como eles conseguiram criar um filme tão grandioso, e isso é só o início da fase, imagina como que vai ser pro final? Então, eu acredito que muito do que tá sendo visto agora, dessas cenas pós-créditos e dessa tecnologia que vai ser utilizada, tem muito a ver com a grandiosidade do final e do que vai ser essa fase. Então, é uma cena muito intrigante e é interessante também ver como eles acabam conversando ali. É interessante, inclusive, a gente ver que é o Wong resolvendo as coisas e não o Doutor Estranho. Existe um gap do que aconteceu com o Doutor Estranho, principalmente lá no primeiro Homem-Aranha, né, que ele estava indisponível e por isso ele não conseguiu ajudar, para esse terceiro Homem-Aranha em que o Peter pede ajuda para ele. Então, o que aconteceu e por que o Wong tá tomando frente de algumas coisas. E outro fato super interessante que a gente não sabia que precisava sobre essa cena pós-créditos é o Wong no karaokê. Gente, que incrível, sério. E já na segunda cena pós-créditos, a gente vê a Xu Xiaoling continuando com o legado do seu pai, mas com o bem. Na realidade, um misto entre os dois, né? É interessante porque foi como eu falei, ela sempre soube o que ela queria ser, ela sempre foi muito objetiva e ela sempre teve muito da mãe dela. E é interessante aqui porque ela queria fazer parte dos ensinamentos ali do pai, mas que agora ela consegue. Então, a parte ruim dela, ela acaba usando para o bem. Então, ela pega toda essa maldade para a luta e para os ensinamentos, mas também são ensinamentos mistos e também com o combate que a mãe ensinou. Então é algo bom. É meio que unir o útil ao agradável. É isso que ela faz. Então é muito interessante, principalmente por causa do futuro que isso pode acarretar. Não que isso tenha conexão, mas eu fiquei brisando sozinha depois que eu assisti ao filme, que já pensou se as viúvas negras elas vão para lá? Porque elas já têm os ensinamentos de batalha, né? E aí comandado por uma mulher também seria interessante essa interseção aí de ensinamentos de luta. E eu tenho certeza que as viúvas libertadas ali no final de Viúva Negra iriam ser de boa ajuda para ela. Mas assim, só doideira minha, não acho que vá se conectar dessa forma, tá? Mas é isso, gente, gostei muito do que foi apresentado aqui, gostei muito dos personagens que foram construídos e eu tenho muita curiosidade de saber como que eles vão aproveitar a Kate para o universo cinematográfico da Marvel e também a Xu Xiaoling, porque foram personagens que deixou claro que vieram para ficar, além do Shang-Chi, é lógico. E assim, Simu Liu foi realmente incrível, não teria ninguém melhor para ser o Shang-Chi. Gostei muito de como eles aproveitaram o ator, ele tá muito bem em cena.
Tudo sobre esse filme é simplesmente maravilhoso, magnífico e eu quero mais desse universo, sério. Eu tô apaixonada, mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do novo herói da Marvel? Achou que foi uma boa apresentação? Gostou do universo que foi construído? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!